Alguns meses atrás eu fiz lá no Instagram uma série de vídeos onde eu faço uma análise do ponto de vista antropológico de toda a conquista espacial. Como a conquista espacial tem muito mais de um certo mito sobrenatural, de super-homens e mulheres, e cultua uma sensação de poder, de domínio do universo, uma coisa indo além das antigas divindades, né? Como se nós estivéssemos nos libertando, né? de tudo aquilo que não seja científico. E aí nesses vídeos eu questiono bastante os porquês, né? O porquê do tamanho investimento de tempo, dinheiro em questões tão assim distantes, né? Com a desculpa de que se está em busca de sempre o conhecimento. Então, é claro, para aquela comunidade científica que vive disso, que dedica a vida nisso e precisa continuamente de mais dinheiro vindo dos contribuintes para sustentar esses programas, né? Mas a minha análise vai sempre na direção de dizer, bom, mas efetivamente, qual é a lista de contribuições efetivas para que os 7,5 bilhões de habitantes do planeta, né? Porque se lembrarmos, o início da chamada corrida espacial, ela teve uma motivação muito assim, objetiva na área militar. Quando os russos, em 57, colocaram no ar o Sputnik, eles tinham um objetivo claramente militar naquele momento, né? E o que fez o americano correr atrás para se igualar ao russo no uso da chamada baixa órbita. Essa baixa órbita, nós estamos falando ali de 400, 450 quilômetros de altura em relação à superfície do planeta. Não estamos falando do espaço profundo, né? E aí é que começa a questão, né? A partir do momento em que já se dominou o uso, tanto militar como comercial, da baixa órbita, e aí estão os satélites meteorológicos, os satélites de comunicação, os satélites para posicionamento global, né, os GPS, auxílio na navegação, os benefícios para a parte agrícola, sem dúvida, sem dúvida. Mas essa é uma tecnologia que teve ali as suas dificuldades em função da radiação espacial, em função das diferenças de temperatura, das velocidades envolvidas. Então, muitos materiais foram desenvolvidos para possibilitar que equipamentos e até seres, né, humanos ficassem ali na baixa órbita, como está a Estação Espacial Internacional, orbitando ali. Ela se aproxima um pouco, se afasta um pouco, dependendo ali da órbita, e isso não é uma altitude constante, e de tempos em tempos ela tem que ser recarregada, digamos, para aquela altitude padrão, ou inclusive fazendo manobras evasivas caso encontre parte daquele lixo espacial que continua orbitando em torno da Terra, né? Tem satélites desativados, pedaços de estágios de foguetes e assim por diante. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque no dia 15 de novembro teve sucesso o primeiro lançamento de 6 missões previstas pela NASA, que contratou a empresa privada SpaceX, que meses atrás havia feito um teste com 2 astronautas, fazendo o primeiro teste com a chamada Crew Dragon, né? E com o foguete, o da família da SpaceX, o foguete mais potente, que foi desenvolvido para levar carga e pessoas para a baixa órbita. Nessa missão no dia 15, o módulo
né, operacional levou 4 astronautas, sendo um convidado, um astronauta que foi treinado pela Agência Espacial Japonesa e integrou a equipe dos outros 3 astronautas americanos. E eles ainda levaram ali cerca de 200 quilos de mais equipamentos e mais carga paga, como é chamado. Vejam que pelo site da NASA ela afirma que o custo para colocar esses astronautas na estação espacial é de 55 milhões de dólares por astronauta. Então, só para o lançamento ela teve que pagar a SpaceX 220 milhões de dólares, sem falar de todo o tempo de treinamento desses astronautas, se somássemos todas as equipes que estão envolvidas, todos os equipamentos que são usados durante anos para possibilitar que um astronauta atinja o grau de experiência para enfrentar uma viagem dessa. Lembrando que mesmo na baixa órbita, para atingir a baixa órbita, o foguete ele faz sucessivas revoluções em torno do planeta, atingindo progressivamente uma altitude maior, o que levou cerca de 27 horas. Então o módulo é totalmente automático e sem que eles precisassem tocar em nada, a menos que algum alarme soasse, mas ela é levada até a estação espacial de uma maneira automática, atingindo a altitude da estação em 27 horas. Bom, muito bem. Olhando do ponto de vista que eu comento com vocês, né, antropológico, era esperado que, além de todo aquele glamour, a NASA está cada vez mais midiática, enquanto se aguarda o lançamento, pessoas ali mostrando como que aquilo funciona. Então, quer dizer, você percebe que eles têm que fazer isso, porque senão o contribuinte americano pode decidir que do imposto que ele paga, X% ele não quer mais financiar uma coisa dessa. Bom, e aí procurando no próprio texto da NASA, eu procurei identificar justificativas que poderiam estar ali dentro do texto que mostrassem que realmente gastar 220 milhões de dólares por lançamento, né, com esses experimentos. Então, assim, vamos ver o que eles estão dizendo a respeito. E aí eu encontro coisas bastante interessantes, como, por exemplo, uma das coisas que eles vão fazer é plantar rabanetes lá dentro da estação espacial para ver se os rabanetes se comportam bem em função da luz, da microgravidade, para ver se dá para produzir comida no espaço. Tá certo, tá bom, interessante. Outra coisa, vão fazer certos experimentos com o novo traje espacial que está sendo desenvolvido, uma nova geração de traje espacial, para ver como que o tecido e dispositivos colocados ali dentro do traje conseguem absorver calor, senão, de repente, a situação que o astronauta tiver, ele pode sofrer ali uma intensa queimadura, né? Então, interessante. Então, também verificar a questão de técnicas que estão sendo desenvolvidas para aliviar o calor, lembrando que naquelas mochilas gigantescas que os astronautas utilizavam caminhando pela Lua, do projeto Apollo, grande parte do que tinha ali dentro era o circuito de água de refrigeração para refrigerar o traje, pelo menos é o que a NASA diz, mais a quantidade de oxigênio para manter ali por 2 horas e tanto uma caminhada lunar. Bom, então plantar rabanetes, verificar a questão da tecnologia para os novos trajes. Aí vem mais uma coisa, várias roupas que esses astronautas vão utilizar tem microchips que foram espalhados pelo tecido e que vão monitorar, segundo se diz, melhor certos órgãos vitais e provavelmente, apesar de eles não entrarem em detalhes, mas provavelmente também devem detectar níveis de radiação que eles são submetidos estando sem a proteção da atmosfera, só protegidos pelo, na verdade, o campo magnético da Terra, que ainda tem uma certa proteção nessa altitude, apesar de ser bem tênue, mas ainda uma certa proteção. Bom, o interessante é que depois a nota da NASA diz que eles vão fazer
várias saídas ali espaciais, vão fazer toda a parte de recepção da nave russa, que daqui a alguns meses vai se acoplar. Mas é interessante que, vendo todo o conteúdo do texto, não existe nada ali que diga que está se fazendo alguma coisa para trazer de volta como benefício aqui para a Terra. Porque todos os itens que são apresentados pela NASA são simplesmente para continuar fazendo o que eles já fazem. Todas essas melhorias estão destinadas exatamente à atividade deles. Ou seja, eles estão garantindo melhorias para uma atividade que eles não estão conseguindo justificar o que de volta está sendo trazida para o planeta. Porque se existisse alguma coisa que você dissesse assim, não, eu vou plantar o rabanete e eu vou descobrir na microgravidade alguma coisa que depois eu possa aplicar na Terra, mas não dá para se aplicar na Terra. Nada que você desenvolver lá na microgravidade, você pode descobrir que um cristal se comporta de uma determinada maneira, mas assim, tudo que você está fazendo ali só funciona naquele lugar. E nenhum desses materiais, essa questão dos trajes, você não precisa ir para o espaço simplesmente para desenvolver. Se fosse para usar uma atividade, por exemplo, grandes incêndios petrolíferos, por exemplo. Já se tem técnicas e tipos de roupa e proteção, aquelas roupas, por exemplo, para desmontar bombas, por exemplo, que o cara parece um escafandro gigantesco para aguentar o impacto se der errado na hora que ele tentar desmontar uma bomba. São coisas que são produzidas aqui. Então, veja quando eu digo que tem muito mais de uma mitologia fazendo as pessoas aquela coisa bonita, estão lá, e aí é claro que no meio da matéria, não, isso vai ser muito importante para a nossa missão, para o retorno à Lua e depois, quem sabe, indo a Marte. Ora, mas tudo isso que ele está dizendo é só para justificar a atividade deles. Se em algum momento ele dissesse, não, tá bom, isso aqui é importante, que eu estou indo para a Lua, porque da Lua eu vou trazer uma coisa, apesar de ser uma quantidade pequena que eu possa trazer, mas é uma coisa excepcional aqui que eu vou poder usar com uma mistura, não, mas já se sabe que na Lua se tem os mesmos elementos químicos na Terra, ela é muito parecida a composição, inclusive tendo água, né? Apesar de estar dispersa ali sobre a superfície da Lua, mas existe uma certa quantidade de água. Então, veja que essa história de gastar esse dinheiro, que em princípio está se dizendo, não, mas é tudo pela ciência, pela tecnologia, muito importante. Importante para quem? É importante, é claro, para aqueles que usufruem de todo esse fluxo de dinheiro, de todo esse glamour da pesquisa espacial. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão, porque muitas vezes esse é o tipo do acontecimento que eu acho que vale a pena ler com o que nós chamamos o olhar distanciado. Procure não olhar daquela forma que vários sites de tecnologia, várias coisas midiáticas ficam inclusive comparando com filmes de ficção científica e tal, mas vejam que isso é muito mais um disfarce, é muito mais uma medida para desviar a atenção de problemas realmente concretos e muito mais tangíveis que nós temos no planeta.